Oi, oi, meus queridos maravilhosos, maravilhosas do A Bruxa Tá Rica. Resolvi gravar uma aula extra, que na realidade eu tinha planejado essa aula como parte de um dos nossos módulos, mas a experiência da nossa mentoria me fez replanejar completamente esse conteúdo. Até estou gravando pelo Zoom, que a ferramenta de quadro deles tem mais funcionalidades, eu acho que eu vou precisar mais. E hoje a gente vai falar. Deixa eu ver se eu consigo escrever ao invés de digitar ao invés de escrever. A gente vai falar de vendas. A letra horrorosa, mas é isso, né? Se é o que temos, é o que faremos. Vou tentar digitar da próxima. Por que que a gente vai falar de vendas? Eu tô dando uma consultoria para um escritório de advocacia que está lançando seu primeiro infoproduto. E, enfim, o meio da advocacia é um meio muito tradicional, é um meio onde as pessoas não têm muito conhecimento de digitalização, porque eles não precisavam disso, né? O escritório era só ter um escritório, botar uma placa, a OAB tem 1000 normas para marketing e tudo mais, mas era distribuir panfleto, que também não pode. Eu descobri pela OAB dando essa consultoria, mas tem muita gente que faz os clientes chegavam até essas pessoas. Então, o dilema da captação era muito diferente. Tinham muitas outras coisas, muitas outras questões relacionadas a isso, né? E aí, dando essa consultoria, eu percebi que a gente falou muito sobre estratégia de comunicação, marketing, visibilidade. Nas aulas eu dava uma palhinha de como vender as coisas, mas faltava um módulo, uma aula ou uma sequência de materiais que realmente ajudassem vocês a prototipar, divulgar e vender as ideias de vocês. Que eu tenho percebido essa dificuldade nas mentorias individuais, e isso tem me alertado para formas de conseguir transcrever esse conhecimento para vocês da melhor forma. Então, eu vou fazer igual a aula de campanha, que foi uma aula que vocês gostaram muito, que eu usei um exemplo próprio, e vou criar uma estratégia de vendas para o meu principal produto. Claro que eu já tenho isso, né? Mas nesse caso eu estou redimensionando. Achei agora o texto, gente, que eu queria. Então, a gente vai começar entendendo, a gente já sabe qual é a audiência, porque a gente já fez esse exercício no nosso primeiro módulo. Foi a primeira coisa que a gente fez. Vocês lembram disso? Gente, olha que loucura, já tô toda embananada. O negócio de pegar uma ferramenta nova é isso, né? É que até eu entender, eu já tô sendo humilhada. Bom, foi o trem que eu queria. Então, a gente já sabe qual é a audiência, eu vou descrever como é a minha audiência. Mas antes eu vou colocar aqui qual o produto. Tá, eu sei que a audiência que eu quero, para quem eu quero criar isso, é a audiência do Tarô de Amanda, que são mulheres entre 26 e 35 anos, com ensino superior, bem, elas têm uma carreira bem desenvolvida, são pessoas marcadores emocionais, são pessoas ansiosas, são pessoas inseguras, e que muitas vezes precisam de validação. Eu não estou depreciando o meu público, tá, gente? Eu estou lidando com a realidade dos fatos. São pessoas que têm muitas qualidades, mas as qualidades não ajudam a gente a vender tanto quanto as dores, que é uma coisa que a gente já falou por aqui. Vou preencher de roxinho, já que a gente está falando do tarô de Amanda. Bom, qual que é o produto que eu tenho? Um produto que eu já tenho formatado, que é a leitura de tarô. Não vou colocar aqui como se eu estivesse inventando um produto novo, tá? Porque aí o processo ele passa por outras etapas que não necessariamente essas que eu vou colocar. Então, dentro do que vocês já fazem, como criar uma boa campanha de vendas para isso, tá? E aí, quais são as objeções? Então, eu atendo muitas pessoas que é a primeira leitura de tarô delas, ou seja, elas não conhecem o tarô. Vou até colocar aqui. E os seus benefícios. Elas têm medo.
de tudo que envolve o holístico. O preço é uma objeção, que a minha leitura não é uma leitura barata, e eu tenho consciência disso. Então, quando algo é barato, a pessoa está disposta ao benefício da dúvida. Então, mesmo ela não sabendo o que é, não vai doer muito no bolso dela investir nisso. Então, ela consegue ceder esse valor com mais facilidade. Então, o preço, deixa eu ver o que mais que é uma objeção. Antes era o fato de eu não atender presencialmente, mas depois isso mudou. As objeções correlacionadas, eu acho que está tudo muito girando em torno do medo e a desconfiança, que isso funciona mesmo? São as perguntas que eu mais tenho. E claro que eu já estou com uma audiência amadurecida que não me pergunta isso tanto mais. Isso aqui não é uma coisa que é uma dor tão grande mais. Mas é importante que vocês tenham bem mapeadas as objeções dos clientes de vocês. Que é tipo, a pessoa chegou, pediu para marcar. Você mandou as informações. O que ela implica? Então, é importante isso aqui. Qual é a implicância desse cliente? Do ponto de vista prático, né? Bom, depois disso, a gente vai para um outro aspecto. Ô, gente, essa linha aqui no meio, ela me dá um negócio. Eu fico doida. Tento consertar um trem, o outro dá errado. Mas agora foi, né? Ficou bonitinho aí. Vou assistir a gravação depois, uma coisa que eu nunca faço, para ver se fica bonitinho. Bom, eu já sei quem é a audiência, eu já sei qual o produto, eu já sei quais as objeções. Agora eu vou para a campanha. E aqui eu vou até mudar de cor, para vocês entenderem que são etapas diferentes do mesmo processo. Tá. Aí tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração quando a gente vai pensar uma boa campanha de vendas. A primeira delas é: a audiência te conhece? Ela conhece seu produto? Ela está nos seus canais de comunicação? E quais são esses canais? Então, é algumas coisas que são muito importantes da gente saber antes da gente pensar, porque uma campanha do WhatsApp vai ser muito diferente de uma campanha do Instagram. Uma campanha do TikTok vai ser muito diferente de uma campanha do YouTube. Então, você tem que saber qual canal você vai investir. E se você falar, Amanda, eu quero rodar campanhas em canais diferentes. Eu não recomendo, porque eu acho muito trabalhoso. Nesse momento de maturidade que vocês estão, é importante rodar em um único canal. E segundo, quais as dores dessa audiência? Então, o primeiro ponto de uma boa campanha é estabelecer uma rotina. E eu vou passar por cada um desses pontos. Deixa eu só mapear todos aqui de uma vez só, senão eu me esqueço. O segundo ponto é gerar empatia. Vou tentar arrastar o trem, ele não vai. O terceiro ponto é tocar na ferida. O quarto ponto é gerar necessidade. E por último, só por último, você vai falar do seu produto ou serviço. Sem preço. Eu tô vendo o mentorando meu nas redes sociais, está divulgando trabalho nos stories com preço sem dar nenhum tipo de contexto. Aí depois vocês não vendem ou arrumam os clientes mais excomungados e não sabem por quê. Essa é uma rotina que vocês conseguem. Eu já fico doida, repara, né? Começa a falar desse assunto, eu já fico doida. Essa é uma rotina que vocês conseguem fazer são 5 passos em 5 dias.
Mas dependendo da campanha, dependendo do valor do produto, isso vai mudar e é natural que isso mude também, né? Então, a gente vai falar aqui de um horizonte de uma campanha simples para um produto. Aqui, ó. Então, uma campanha simples para produto até R$ 199. Que é um ticket baixo, é uma coisa que não é tão cara. E assim, enfim, claro que a gente está falando de realidades e realidades, mas é mais fácil de operacionalizar, tá bom? Só para vocês entenderem. Isso a gente consegue fazer rodar bem em 5 dias. Então, essa é uma aula de roteiro simples de vendas para canais digitais. E essa eu acho que é uma das aulas mais importantes da mentoria. Eu estou feliz que eu mudei o roteiro dela para se tornar algo mais lúdico, baseado nessas experiências de consultoria que eu estou tendo. Tá. Estabelecer uma rotina é igual toda segunda-feira. Hoje eu ainda não tive esse tempo, tá? Tô gravando essa aula numa segunda-feira. Mas toda segunda-feira eu posto uma foto, vídeos meus, stories meus no Instagram, faxinando a minha casa. É uma coisa simples, é uma coisa que eu já fazia, é uma coisa que eu vou continuar fazendo, mas as pessoas associam isso às minhas redes sociais, à minha imagem. Toda segunda-feira eu mando o conselho semanal na lista de transmissão do WhatsApp. Toda segunda-feira eu faço live de conselho semanal no Instagram. Então, eu tenho eventos que fazem parte da minha rotina com a minha audiência. Lista de transmissão, live, sequência de stories. Cada um vai escolher o que é melhor e que cabe dentro da sua rotina. Às vezes, falando, não sei, tem pessoas que escolhem, por exemplo, um conselho geral para dar nos stories, outras que mandam uma mensagem no WhatsApp para cada um dos seus clientes, pessoas que não têm uma base muito grande. Por quê? Estabelecer uma rotina faz com que as pessoas elas tenham previsibilidade. E previsibilidade é importante para que você consiga ir para o ponto 2, que é gerar empatia. As pessoas só compram de você no digital se elas te conhecem. Ninguém está comprando mais uma coisa porque viu um anúncio aleatório. Até porque o anúncio aparece para grupos de pessoas que têm padrões de compra próximos aos seus. Então, você pode não conhecer aquela pessoa daquele anúncio, mas você já ouviu falar do que ela vende. Então, as pessoas só compram de quem elas sentem que conhecem minimamente. E para nós que não estamos rodando anúncio, né? Para vocês que não rodam anúncio, isso aqui é muito importante. Escolham os pontos da vida e da rotina de vocês que são mais conectados com a sua persona. Então, a linguagem que eu uso nos meus stories, os tópicos que eu abordo, a forma como eu interajo, é uma forma 100% conectada com a minha audiência. Fale sobre como seu serviço está inserido na sua rotina. Então, toda vez que eu vou jogar para mim, eu posto que estou jogando para mim. Porque as pessoas me perguntam se eu jogo para mim mesma, né? E as pessoas não acreditam mais naquilo, Casa Ferreira é espeto de pau. Elas querem que você seja a prova viva de que esse trabalho funciona. Bom, a gente parte para os pontos que eu mais gosto. Tocar na ferida. Tocar na ferida é você começar a explorar as dores do seu cliente. Então, a dor das minhas consulentes são, por exemplo, elas querem saber como abrir, isso aí é uma pergunta que eu tenho muito, como abrir os caminhos da vida amorosa, como tomar decisões mais assertivas, como ser mais confiante, como ser menos ansiosa. Então, são coisas que as minhas consulentes querem saber. Toda vez que eu falo de vida amorosa, até da minha própria vida amorosa, quando eu falo das minhas decisões de negócio, quando eu me posiciono como uma empresária, quando eu trabalho confiança, autonomia, autoestima, isso chama o meu público. E a tocar na ferida, não falando, porque você existe isso, isso. Às vezes eu faço isso, mas é porque é o meu jeitinho. Mas é tocar na ferida, fazendo com que essas pessoas, com que essa audiência sinta
que você está falando diretamente para ela. Que é algo personalizado. Então eu falo, porque você. Eu sempre gravo, porque aí vocês chegam e me perguntam. Aí vocês chegam e falam isso para mim. Todos os 3.300 seguidores que eu tenho sentem que eu estou falando para eles. Porque é a forma como eu me comunico para essa audiência. E tocar na ferida é importante porque, para que essa audiência sinta que existe um problema. Que às vezes você está vendendo um serviço que a pessoa não sabe o que é, para um problema que ela não tem consciência que tem, para resolver uma dor que ela não tem consciência de que existe. E aí que a gente vai para o ponto 3, que é gerar necessidade. Então, para a dor da abertura dos caminhos da vida amorosa, leitura de tarô. Para a dor das decisões mais assertivas, leitura de tarô. Então, eu vou gerar necessidade. Eu vou falar, olha, como seria. Ah lá, o negócio bugando. Como seria sua vida se essa ferida não existisse? Então, por exemplo, Bruna, que trabalha com limpeza emocional. Como seria a sua vida se o sentimento de abandono não existisse? Eu vou até colocar isso. Como seria a sua vida se o sentimento de abandono não existisse? Para os astrólogos, Nádila e Roberto, como seria para você ter uma previsão ou uma leitura astrológica que te ajudasse a reduzir as ansiedades? Porque no final das contas, a pessoa não quer astrologia pela astrologia, ela quer astrologia porque ela quer saber de coisas que ela não sabe. Então você tem um elemento, todos nós, mas eu acho que os astrólogos têm um elemento que é a curiosidade. Eu vou até botar isso aqui no nosso quadro para as astrólogas, os astrólogos aqui do grupo manterem isso em mente. Né? E os cartomantes eu nem preciso de falar, que tenho bastante cartomante aqui na mentoria, então eu acabo falando um pouco mais disso, tentando inserir os outros nichos terapêuticos com mais direção. Então, estou gerando necessidade. As minhas consulentes ficam pensando, tá, como seria a minha vida se eu conseguisse ter mais segurança para tomar as minhas decisões? E isso é muito importante, porque aqui você mostra para a sua audiência como resolver o problema. E depois, só depois que você passar por esse caminho, por esse roteiro, você vai poder falar seu produto com qualquer preço e ele vai ser bem recebido, porque as pessoas vão entender que ele tem valor. Por isso que se eu ver vocês postando lá o cardápio de serviços terapêuticos de vocês nos stories, eu vou xingar. Então eu vou falar, por exemplo, como o tarô, no meu caso, tá? Resolve esse problema. E aí eu vou falar como funciona a minha leitura de tarô. E aí eu vou explorar depoimentos de pessoas que tinham aquele problema foi resolvido, a pessoa deixou um depoimento. Eu vou interagir com a audiência através de caixinhas de pergunta. Eu vou dar preço para elas. Depois disso tudo, tá, gente? Que aqui tá sem preço, porque o preço não vai a público, porque depois você altera o seu preço, a pessoa tirou um print, e aí você não consegue mais mexer nele com tanta clareza quanto você mexia. Em 5 dias rodando esse tipo de campanha, com um produto que já existe, para uma audiência que já sabe o que você faz, vocês conseguem começar a ter melhores conversões em vendas. Então, o objetivo aqui é converter interessados em clientes. E esse é um roteiro básico que vocês vão adaptar conforme a necessidade e funciona para produto, porque eu vendo produto e funciona tão bem, né? Tão bem quanto para serviço.
tão bem para quanto outros, como para mentoria, como para consultorias. Então, eu falei para vocês que esse roteiro de aula ele surgiu de uma adaptação de um roteiro de consultoria que eu fiz para uma empresa de advocacia, não tem nada a ver. Uma coisa que nem não faz nenhum sentido com o que a gente está falando de serviços terapêuticos. Eu vejo que vocês param muito aqui. Vocês seguem aqui bonitinho. Só que aí, essa é uma parte importante, mas ela não entrega tudo, né? Então eu vejo que vocês param aqui. Por quê? O que que vocês estão fazendo? Um comportamento extremamente vicioso, né? Vocês só falam de rotina, não tem consistência nos stories. Todos os dias é o mesmo conteúdo. Não trabalham fechamento. Não. Aí vai. Todo o meu negócio tá travado agora, meu computador, gente. Aí eu vou contar para vocês, viu? Não trabalham urgência. E aí parece que vocês são só produtores de conteúdo, que vocês não são pessoas que vendem produtos e serviços. Tem que gerar urgência para vender. Então, aqui, eu vou até botar aqui, principais erros que percebo, para vocês saberem como sair desses erros, né? E o que que falta para a gente sair disso? Falta encaminhar para o final desse funil. Falta. Agora eu vou desenhar, hein, gente? Esse é meu momento agora. Vou até desenhar de uma outra cor mais escandalosa, um azul. Falta o resto do funil. Então, vocês chegam muito bem até aqui. Estão produzindo excelentes conteúdos, mas precisa gerar necessidade, mas precisa tocar na ferida. Precisa doer. Tanto que as minhas consulentes falam: nossa, esse tapa na cara que você me deu doeu, viu? E aí ela vai ficar pensando naquilo. E aí, quando ela tiver um problema parecido, ela vai me chamar. E aí eu vou vender uma leitura de tarô para ela R$ 239. E aí vocês vão vender leituras de trânsitos astrológicos por R$ 300. E aí vocês vão vender grupos terapêuticos de limpeza emocional por R$ 300. Vocês vão subir esse ticket aqui. E aí, depois a gente vai estar falando de uma aula de roteiro de vendas para campanhas de produtos mais caros. Até porque eu já falei que eu acho que vocês precificam os trabalhos de vocês errado. Então, vamos fazer esse teste? É um desafio, né? Eu vou até lançar esse desafio no grupo para a gente começar a fazer. Quem conseguir fazer ainda no correio dessa semana, é segunda-feira, maravilhoso. Quem não conseguir fazer, a gente tenta nas próximas semanas. Mas façam e me marquem para eu acompanhar vocês e conseguir repostar para dar outro tipo de visibilidade no trabalho de vocês. Mas isso aqui, gente, é consistência. Então, eu vou começar a fazer isso nos meus stories hoje, estabelecendo a minha rotina, que é uma coisa que eu já faço. Inclusive, hoje nem deu tempo, né, gente? Que hoje eu dei consultoria, tô gravando aula, tenho atendimento, segunda-feira é minha folga, geralmente. Folga mesmo nada. Folga nada. Mas vou começar falando da minha rotina para as pessoas sentirem que elas fazem parte do meu cotidiano. Depois, eu vou falar sobre algo, algum aspecto da minha vida. Eu vou aproximar essas pessoas de mim. Depois eu vou bater onde dói. Geralmente, isso aqui eu faço na segunda, isso na terça. Terça-feira, pergunte ao tarô. Na quarta, eu falo de alguma coisa que surge no Pergunte ao Tarô, nos stories, com frequência. Na quinta, eu gero necessidade sobre o meu produto. E na sexta eu falo que a minha agenda está aberta. É assim que funciona. A gente tem que começar a atacar mais pro gol. Eu tô vendo vocês com um pouco de medo de fazer movimentos mais consistentes com relação à audiência de vocês. E é isso, o movimento gera conversão. E o movimento também gera aprendizado. Às vezes você não vai converter ninguém na primeira semana, mas você vai entender como a sua audiência respondeu a esse movimento. E isso vai facilitar o processo como um todo para a vida de vocês. Então, bom, vou ver se eu consigo compartilhar. Consigo compartilhar esse quadro. Vou mandar lá no grupo assim que terminar a gravação, como uma aula extra. Eu tô sem acesso para subir as coisas no Drive, porque meu armazenamento do Drive acabou, eu salvo muita coisa lá. Então, eu devo mandar essa aula um pouco mais avulsa. Gente, eu tô gravando essa aula e meu gato tá mordendo meu pé. Então,
Não tá fácil, vocês estão vendo que não tá fácil. E a gente vai começar esse desafio, não sei se essa semana ou na próxima vocês me digam, mas para eu conseguir acompanhar mais de perto a venda de vocês por canais, tá? E quem não faz no Instagram, mas vai fazer no WhatsApp, me manda também as comunicações para a gente trabalhar junto, tá? E meu maior interesse é acompanhar vocês mais de perto, porque a gente está chegando numa fase da mentoria que a gente precisa começar a trazer os nossos primeiros resultados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula extra. Essa é a primeira aula de roteiro de vendas. Eu acho que vão existir mais conforme a gente for conversando, conforme a necessidade for surgindo. E aí, tragam para mim dúvidas dentro e fora do grupo, nas mentorias individuais, para a gente evoluir os nossos resultados e começar a vender e ganhar mais dinheiro, tá bom? Pessoal, um beijo, uma boa semana para vocês. Dou notícias no grupo, mas conversem comigo também.